Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde que está começando agora. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre a saúde dos cabelos. Nos últimos anos, a aparência vem se tornando cada vez mais importante. E um grande aliado para um bom visual são os cabelos. E a falta deles pode causar um abalo na autoestima. De acordo com a estimativa feita pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, 25% dos brasileiros entre 20 e 25 anos já sofreram de alguma queda capilar e a busca por tratamento, transplante capilar, continua crescendo. Para entender melhor sobre causas de queda de cabelos, tratamentos e também como funciona um transplante capilar, por exemplo, recebo hoje aqui no programa a doutora Ana Karina Junqueira, tricologista. Doutora, bem-vinda, obrigada pela presença mais uma vez. Imagina, Lívia, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui colaborando com esse assunto tão bacana aí, né? Muito importante, com certeza. E também o doutor Tiago Bianco, médico especialista em transplante capilar. Doutor, bem-vindo também. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Um prazer estar junto com vocês aí falando desse assunto que é tão importante tanto para homens quanto para mulheres. Para muita gente, né? Eu trouxe até uma informação, vou começar com a doutora Ana Karina, trouxe uma informação que pode ter assustado muita gente ao ouvir. Cerca de 25% dos brasileiros entre 20 e 25 anos relatam algum problema relacionado à queda de cabelos. Por que esse número tão expressivo numa população tão jovem, doutora Karina? Lívia, nós tivemos assim, esse número realmente é expressivo, isso vem acontecendo. Esse último dado da Sociedade Brasileira de Dermatologia deve ser até atualizado em breve, porque esse número está aumentando, então não só ele é alto, como ele só vem aumentando. Nós tivemos uma mudança do perfil hormonal da população nos últimos anos muito grande, e uma mudança com uma velocidade assustadora aí, inclusive para o meio médico, para a gente conseguir entender e correr atrás e resolver os prejuízos, as mudanças, as alterações necessárias que a gente precisa nos tratamentos que consigam dar conta do aumento da queda de cabelo relacionado ao padrão hormonal das pessoas que vem mudando muito nos últimos anos, tá? Hoje, em consultório, eu tenho 20% dos meus pacientes com menos de 18 anos, buscando tratamento para calvície. Isso é um número, assim, gritante, né? Hoje, quando a gente fala, parece até uma coisa irreal, mas não é. Essa é uma realidade em todo o consultório dermatológico, todo o consultório de transplante capilar. Os números só aumentam e a idade vem sendo cada dia menor. Nós não conseguimos entender exatamente o motivo, mas nós temos clareza de que está relacionado com um perfil da população hormonal diferente do que a gente tinha algumas décadas atrás. Agora, inclusive, doutor Tiago, estávamos conversando antes de começarmos efetivamente a nossa gravação. Nos últimos anos, esse número também tem aumentado por uma relação com a Covid. Eu vou falar sobre isso com a doutora também, mas quero te ouvir. Você também tem consultório, atende muita gente. E quando a gente fala dessa relação Covid e queda de cabelos, é mais presente esse problema entre mulheres, entre homens ou uma realidade que abrange todos? Na verdade, assim, abrange tanto homens quanto mulheres. Em mulheres, o impacto é mais expressivo, né? A perda de cabelo ela se faz mais acentuada e mais visível. Mas essa queda pós-Covid, ela é muito semelhante a uma queda pós-parto, por exemplo. A gente chama de eflúvio. E essa condição ela é reversível, tá? Não evolui de forma maligna como uma alopecia androgenética, que é a calvície comum, que se o paciente não tratar, acaba evoluindo mesmo do transplante. O que acontece também, o que aconteceu muito durante o Covid, e é isso que a gente está fazendo, é o online. Então, a pessoa passou a se ver muito mais. A gente só parava para olhar no espelho, uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, a hora de ajeitar o cabelo, tá? Mas a gente passou a se ver o dia todo, né, na tela. E com isso você começou a reparar, nós começamos a reparar mais em nós próprios. E começou a trazer um certo desconforto. Poxa, estou enrugado, estou com uma calvície mais extensa, minha imagem não está como eu imaginava, né? Então você começa a não se enxergar mais. E o transplante capilar é muito sobre isso, o quê? Devolver para a pessoa a imagem que ela tinha dela mesma. Diferente de cirurgias estéticas, de outros procedimentos estéticos, o transplante ele não visa modificar, né, a pessoa, visa trazer de novo aquilo que ela já tinha. Então, essa é a importância. As pessoas que vêm,
né? Geralmente é isso, eu comecei a reparar, não vi que estava tão avançado, não tratava antes. Então, a questão do Covid, ela precipitou, claro, né, o aumento por busca clínica, porque a gente não opera simplesmente pelo eflúvio do Covid. Você estabiliza e normalmente isso reverte. Mas esse fato das pessoas se enxergarem mais, repararem mais, né, se preocuparem mais com a estética, que aumentou muito a concentração de pessoas em consultório. Além do que também a informação que hoje chega muito mais rápido, né? Todo mundo tem acesso, vê o que é possível, embora a mídia social seja um pouco perigosa também, porque não tem filtro, então é muito fácil qualquer um falar sobre algo que é feito, né, e da forma que é feito, mas é difícil a pessoa filtrar. Será que isso é igual? Será que é diferente? Por que tem essas discrepâncias em relação a valores, em relação a tudo? Então, o acesso à informação também tem ajudado muito as pessoas a saberem o que o transplante capilar é capaz de fazer, muito mais para as mulheres que nem buscavam muito antes, né, e agora já sabem que é possível fazer. Exatamente por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre esse problema, a queda de cabelos e os tratamentos que nós temos disponíveis. Vamos nos aprofundar ainda muito sobre isso, tá, doutor? Deixa eu só passar para a doutora Karina mais uma vez. Doutora Karina, o que os estudos já dizem a respeito dessa relação do aumento de uma queda de cabelos com a Covid? E para além da Covid, quais são as principais causas que a gente tem para essa queda capilar? Olha, os estudos mostram um aumento de queda de cabelo eflúvio em até 33% dos casos hoje relatados recebidos em consultório pela Covid. E a gente tem a queda de cabelo durante a Covid, logo após ela, e a tal da síndrome da Covid longa, Lívia, que é uma Covid que deixa processos inflamatórios crônicos no corpo e o cabelo sofre a todo e qualquer processo inflamatório, tá? Além disso, nós temos vivido assim, uma mudança muito grande do ponto de vista hormonal e nutricional, como eu havia dito antes, das pessoas. Um aumento muito grande de reposição hormonal que pode dar queda de cabelo, o uso dos chips da beleza, reposição hormonal, suplementação. 2, dietas restritivas também, né? As pessoas estão adotando dietas muito restritivas, o que pode levar também à queda de cabelo, que é o tal do eflúvio, a queda por emagrecimento excessivo ou por desnutrição, tá? Tem um grande advento, eu acho, da pandemia, que foi trazer à tona o autocuidado, né? Todo mundo se cuidando mais, olhando para si próprio, que eu acho maravilhoso. Mas eu vi também um reflexo, a gente acompanhou um reflexo muito nítido no excesso de alguns tipos de cuidado, no excesso de suplementação, no excesso dietético. Então, eu acho que cabe à população também entender que nenhum excesso é bem-vindo. E os excessos, sejam eles hormonais ou nutricionais, podem levar à queda de cabelo. E como o doutor Thiago disse, a queda do cabelo do Covid é uma queda transitória, que tem correção. É uma queda, é como folha de árvore caindo antes da hora. A da anemia também é assim, a queda de cabelo da amamentação também é assim, a queda de cabelo da desnutrição, da dieta muito agressiva também é assim. É uma folha de árvore que caiu antes da hora. Mas ela não morre, o galho da árvore ali continua e ele vai produzir uma outra folha no lugar. O problema que a gente tem visto é a repetição desse processo. A gente tem acompanhado pacientes que vêm com quedas consecutivas, ora por conta de Covid, ora por conta de dieta, ora por conta de excesso medicamentoso, muitos medicamentos, inclusive psicotrópicos, ansiolítico, medicamentos para déficit de atenção, para foco, que propiciam a queda de cabelo, mas gerando casos continuados. A pessoa deixa de ter um quadro de queda de troca de cabelo natural uma vez, 2 vezes ao ano, e passa a ter 6, 7, 8 vezes ao ano. Na hora de repor o fio, o organismo acaba tendo dificuldade na reposição. É como uma folha de árvore caindo 10 vezes ao ano. Ela não vai cair, a árvore não vai ter a capacidade de repor 10 vezes ao ano uma queda, mas sim 1 a 2 vezes como o ciclo de vida dela natural, tá? É isso que a gente tem visto, uma disrupção do ciclo do cabelo das pessoas por inúmeros fatores, e muitas vezes pela associação dos fatores e acúmulo de vezes que isso está acontecendo, tanto na mulher quanto ao homem. E esses processos favorecem o quadro da calvície. Apesar da calvície ser um quadro diferente, de etiologia, de origem diferente, o cabelo enfraquecido, o cabelo caindo e nascendo a toda hora,
ele tem uma predisposição maior a sofrer o afinamento da calvície. Então, são situações separadas, mas a gente está lidando com fome e vontade de comer. Uma coisa acaba retroalimentando a outra. Então, a gente precisa entrar aí nas causas, nas investigações e tratar os quadros de queda crônica com muito carinho, muito cuidado, para que não cheguem a piorar um quadro de calvície que a pessoa já tem a tendência genética ao nascer. Exatamente isso que eu ia questionar, doutora. O fator genético também tem um peso significativo como causa. Sem dúvida, Lívia. Quando a gente fala de calvície, a genética é o principal fator determinante da genética. Mas existem cofatores ambientais, processo inflamatório crônico, processos oxidativos de sofrimento, de envelhecimento do fio de cabelo, acabam propiciando, favorecendo a genética e fazendo com que os quadros aconteçam mais cedo. É o que a gente tem visto. É aquela história que eu falei do paciente chegando aqui no meu consultório com um quadro de calvície aos 16, 17, 18 anos. Isso não era comum antigamente. A gente tem visto esses casos acontecendo nos últimos 5 a 7 anos. São casos que são multifatoriais. Tem a genética e essa genética apareceu mais cedo por fatores ambientais daquele período de vida. Agora, doutor, vamos começar falando sobre os tratamentos e aí cada um na sua área vai trazer o seu conhecimento. O seu forte é o transplante, todo mundo sabe disso, a gente quer te explorar bastante a respeito disso. Qualquer pessoa pode fazer um transplante capilar? Quando procurar um tipo de tratamento como esse, como funciona? Então, assim, é o que a Karina estava falando. As pessoas buscarem, né, estarem melhor é excelente, mas o que está acontecendo, assim, está perdendo um pouco o objetivo, né? Então, o objetivo inicial era o quê? Se sentir melhor, estar com o organismo melhor, e no meio do caminho tem um desvio aí que para de se preocupar com a saúde, né, e começa a se preocupar somente com a imagem, mas por dentro a pessoa vai ficando com diversas alterações, tá? Você mexer com o eixo hormonal, tá, é uma coisa muito complicada. Se você tomar alguns hormônios, né, que seu organismo não está precisando, traz uma causa o quê? Teu cérebro manda parar de produzir. Então, com isso, você vai tendo sequelas aí, que são permanentes, tá? Então, realmente, o padrão de pacientes tem mudado muito, para cada vez mais jovens, tá? Tanto em tratamento clínico, como a Karina falou, quanto para pacientes do transplante. Mas, assim, eu tenho sempre aqui uma linha de raciocínio que, assim, paciente muito jovem, tá? Você não deve operar imediatamente. Tá? Por quê? Você tem que ver se ele tem maturidade suficiente já para entender qual que é o processo de calvície e se ele continuar, né, não colaborando no sentido de estabilizar a calvície com medicações, sabendo que ele vai ter que ter um uso contínuo e crônico das medicações, algumas coisas que ele está fazendo de hábitos que estão propiciando uma calvície muito mais precoce do que deveria ser, tá? Muito mais agressiva. Então, talvez não seja um perfil de paciente para operar naquele momento, tem que ter um pouco de maturidade. Então, nesses casos, a gente intervém, tá, de forma medicamentosa, até para ver qual que é a aceitação do medicamento, tá? É muito simples. Hoje, as medicações são mais orais, tá? Do que antigamente, que tinha que ficar passando tópico. Então, é fácil, mas você tem que ver se aquele paciente tem religiosidade e também se ele tem o quê? Se ele tem aceitação da medicação, tá? Porque a gente vive uma queda de braço agora. Ele vai num profissional, tá, que fala para ele tomar tal coisa. Aí ele vai no outro e fala, não, mas isso está causando tal coisa. E nunca foi dessa forma. Então, infelizmente, tanto as pessoas quanto alguns profissionais, tá? Eles perdem ali a objetividade, que é o quê? É cuidar do corpo, né? Mas cuidar também do externo, mas do interno também, porque não adianta nada. Você está bem, né, externamente, ou pelo menos aparentar estar bem, tá? Se seu organismo está ficando doente. Isso reflete como? Reflete também nesses anexos, são a unha, o cabelo, tá? A pessoa vai ficando mais adoecida. Então, a indicação do transplante, eu sempre falo assim, como você define se um paciente deve fazer ou não um transplante capilar? Primeiro, não é o médico que indica se a pessoa deve operar ou não. Vem dela a queixa, tá? Então, eu sempre pergunto assim, o estado atual que você está de calvície está satisfatório? O teu único medo é piorar? Ou, do jeito que está hoje, você já fica insatisfeito? Por quê? Se a pessoa fala assim, não, do jeito que está, se parar, está ótimo. Tá, a gente encaminha para tratamento clínico, tá? Porque vai estabilizar a calvície. Agora, quando o paciente vai falar assim, não, essa perda, esse tamanho de testa que ficou, essa entrada ou essa área de rarefação já me incomoda muito, normalmente você não consegue, né, uma reversão medicamentosa dessas regiões. E aí que entra o transplante capilar. Não deixando de lado o tratamento clínico, tá? Porque a calvície, infelizmente, ela não tem cura, ela tem controle. E o transplante capilar ele vai recuperar regiões que a pessoa
perdeu de forma permanente, tá? Mas a gente não está aumentando a quantidade de cabelos na cabeça. Isso que é importante saber, a quantidade de fio. Nós estamos redistribuindo. Então, você tira de uma região onde ele tem uma característica de ser permanente, não cair nunca, tá? Embora hoje em dia também está mudando esse padrão, tá? Porque a oferta hormonal exógena, quer dizer, que a pessoa está tomando e não produzindo, é tão grande que até os fios transplantados eles podem sofrer um pouco, tá? Com atrofia também. Então, o paciente ele vai ter indicação nesses casos, quando já incomoda, já traz uma imagem que ele não está acostumado a ver e já está inibindo ele de fazer algumas coisas, ou atrapalhando profissionalmente, ou em relacionamento. Mas entendendo que não pode deixar de lado a calvície, senão ele vai falar, eu faço um agora, depois eu faço outro. E como são muito jovens, como a Karina estava falando, chega uma hora que o paciente ele vai fazer consecutivos transplantes e vai esgotar, vai exaurir a área doadora e com isso ele não vai mais poder fazer, tá? Então é isso que eles precisam saber. A importância, tá? E o quanto é importante aquele momento quando você decide fazer o transplante, assim, estou fazendo o transplante sabendo que se eu não tratar, a minha calvície vai piorar. Então fez o transplante, tem que tratar. Na verdade, não. A pessoa que tem a doença já deveria tratar. Eu, por exemplo, tomo desde os 21 anos, estou com 44, nunca operei, tá? Mas eu trato para evitar que a minha calvície chegue a um grau, que seja um grau cirúrgico. Perfeito. Para você que está chegando agora aqui ao Jovem Pan Saúde, hoje o tema é saúde capilar. Estamos falando sobre causas da queda de cabelos e possíveis tratamentos. E para isso, a gente está recebendo aqui a doutora Ana Karina Junqueira, tricologista, e também o doutor Tiago Bianco, que é médico especialista em transplante capilar. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Agora, a doutora Karina, o doutor Tiago tocou num ponto que chama bastante atenção. Depois eu quero até falar mais sobre isso com ele também, sobre a questão hormonal. Quando ele fala dessa questão hormonal interferindo, e você também, né, doutora, chegou a falar dessa questão dos hormônios também, a gente está falando o quê? De anticoncepcional, de anabolizante? Que tipo de hormônios a gente está dizendo? Lívia, a maior parte dos hormônios que interferem são os anabolizantes, tá? Mas todo tipo de reposição hormonal, que não seja na realidade uma reposição, mas sim uma suplementação, um excesso hormonal, uma vontade do paciente ou do médico, do profissional, de melhorar, otimizar os níveis hormonais do paciente, pode alterar o ciclo todo de crescimento do cabelo e acelerar a atrofia dos fios, tá? Então, em geral, são os implantes hormonais, o chip da beleza, o tal do chip, que todo mundo fala assim, doutora, estou usando só um chipzinho, não é nada, é um tubete, são 2 tubetes, mas isso mexe no ciclo todo hormonal sistêmico, não só da parte dos hormônios sexuais, que são estrógeno, progesterona e testosterona, mas isso acaba tendo um reflexo maior nos derivados desses hormônios, em outros ciclos, outros ciclos corporais, outros ciclos biológicos aí, que o corpo faz seguindo a ordem em que os hormônios estão chegando ao longo da vida, tá? Reposição hormonal também com gel bioidêntico, reposição hormonal injetável, intramuscular, endovenosa. A gente tem visto um aumento muito grande da busca dos pacientes por esses tratamentos e um certo excesso que leva ao hiperandrogenismo, né? Um excesso de andrógenos, que são os hormônios masculinos, que levam ao afinamento capilar e a muitos tratamentos precoces, tanto tratamento clínico, que é a minha área, e também ao tratamento cirúrgico, que é a área do Dr. Tiago aí. Esses casos têm sido muito propiciados, estão acontecendo assim com muito mais velocidade pelos excessos de suplementação nutricional, que a gente deve saber nomear como suplementação e não reposição. Reposição, a realidade da reposição é que ela só repõe o que está faltando. E nesses casos, o que a gente tem visto não é uma reposição do que está faltando, mas uma suplementação, uma necessidade das pessoas de buscarem níveis ótimos, de otimização hormonal para emagrecimento, ganho de massa, cognição, para melhora geral de desempenho, aumentar os níveis hormonais para que seja uma pessoa com produtividades maiores. Mas existe um preço a se pagar, né? E esse preço a se pagar, na maior parte dos casos, tanto homens quanto mulheres, é o afinamento mais rápido do cabelo. Então, as coisas devem ser mais equilibradas e discutidas entre as especialidades, como a tricologia, o transplante capilar, e a endocrinologia e a nutrologia. Esses mundos precisam interagir um pouco melhor
porque não adianta a gente puxar a corda de um lado e estourar do outro, né? Melhora a disposição, melhora o desempenho, desempenho sexual, desempenho de ganho de massa muscular, e se piora o cabelo com essas suplementações excessivas. Agora, doutor, esses tratamentos hormonais é o que tem levado mais os pacientes a procurarem o senhor para fazer um transplante? Isso tem preocupado muito? Olha, vou ser sincero, eu fico bem preocupado como médico, não só na área de transplante capilar, porque parece que as pessoas elas não vão muito a fundo, né, nas pesquisas. E assim, a gente tem uma máquina perfeita que é o organismo. O feedback que a gente tem do próprio organismo é o quê? Se está faltando um hormônio, o organismo detecta, né, e manda produzir mais. Mas com esse exagero, né, em todas essas intervenções, tá, no organismo, no sentido de tentar equalizar, né, e massificar as pessoas, porque assim, gente, referência de laboratório é que eu sempre falo, ninguém trata laboratório. Para cada pessoa, tá, o correto é você tratar um indivíduo, e aquele individual para ela. Às vezes o hormônio dela não está na referência daquele laboratório, mas nem por isso ela tem algum sintoma. Tá? Então, assim, infelizmente é uma forma bonita de falar que está tomando bomba. A gente pega e vê pacientes de 27 anos que não está tomando reposição hormonal. Você teve algum problema, algum problema testicular, perdeu o testículo, alguma agenesia? Não, só estava baixo. Baixo em relação ao quê? A um número que estava da população, tá, que é uma média. Então, assim, as pessoas buscam, a princípio, melhorar, tá, mas sem saber que lá no futuro vão pagar caro. Tá? Tanto na questão capilar, que é uma coisa que a gente vê mais imediata, tá, uma coisa que é um alerta imediato, a questão da acne, tá? Às vezes o ganho de peso, porque assim, não existe uma fórmula de reposição. Cada profissional põe o que quer lá dentro. É só um carreador, né? Ele põe o que ele quer lá dentro. Então, assim, em situações, a gente pega, a gente não consegue nem decifrar mais as fórmulas, tá? Porque é tanta raiz, é tanta planta, é tanto nome novo, que não existe mais um padrão, você não tem nem onde consultar, porque isso não é mais medicina. Tá? Então, eu acho que a pessoa, por mais que seja jovem e tudo mais, ou até já o adulto, ele tem que pensar o quê? O que eu fui buscar primeiro? Né? Eu fui buscar melhorar. Né? Eu queria viver mais, eu queria viver com mais qualidade, eu queria estar melhor na disposição diária, só que assim, está sendo muito efêmero isso, vai ser no momento que está usando. Lembrando que assim, não dá para usar isso para o resto da vida, porque você vai ter um câncer de fígado, você vai ter outras alterações, tá, devido ao excesso, que você vai pagar caro lá na frente, a tua busca de saúde acabou no meio do caminho te deixando mais doente, tá? Então, o que a gente vê e externaliza é a queda do cabelo, é a espinha, tá? É o ganho de peso às vezes, mas isso é um alerta que o teu organismo está fora do eixo, não está bom. Então, realmente, me preocupa muito como médico, tá? E, sem dúvida nenhuma, porque, infelizmente, quando se vai em alguns profissionais, tá? A gente fala, em tudo você tem profissionais bons e profissionais que se aproveitam um pouquinho, tá? da situação. Então, nós temos muita gente séria, tá? Que sabe realmente, né? As pessoas estão necessitando, tá? E ou equaliza com uma atividade física, mudando o exercício, na própria alimentação, tá? Sem exageros para um lado ou para o outro, tá? Buscando a saúde, tá? E a melhoria estética, mas principalmente a saúde, tá? E existem os profissionais que nem sabem o que estão fazendo. Então, às vezes, faz um curso online pequeno, curto, e já começa a prescrever assim, medicações que não faz nem ideia o tanto que vai fazer mal. Então, isso realmente tem me preocupado muito. Culmina aqui. E, infelizmente, nesses casos aí, quando quer otimizar demais, entre aspas, né, acaba tirando as medicações que tratam a calvície. Tá? Por quê? Porque vai acabar conflitando. Então, assim, faz exatamente o contrário, né? Dá coisa que vai fazer mal e tira ainda o que estava segurando. Então, hoje é uma das principais causas, tá? Da vinda precoce ao transplante, tá? E agora, doutora, o próprio doutor Tiago falou que o tratamento clínico é muito importante também, até complementa esse tratamento do paciente que passa ou que não passa pelo transplante. Quais são os principais tratamentos que a gente tem hoje para quem sofre de queda capilar, sem que seja um tratamento um pouco mais invasivo? E mais, como detectar no início que aquela queda de cabelos, que todo mundo tem caem cabelos quando você vai lavar os cabelos, é normal isso acontecer. Quando saber que isso é além do normal? Lívia, eu vou falar um pouquinho primeiro aí dessa medida, né, da queda de cabelo, quando é normal, quando não é. Eu aplico uma regra muito básica, que é a regra dos 45 dias. Qualquer queda que passe de 45 dias, vale a pena o paciente levantar a mãozinha, levantou a bandeira, fala assim, eu preciso de atenção, deixa eu correr para um médico que entenda sobre o assunto, de preferência um especialista na área, e ver o que está prolongando essa queda. A queda natural que a gente tem de 1 a 2 vezes ao ano, ela não dura 40 dias. Então, ultrapassou os 45, cabe buscar um profissional e fazer uma investigação. Uma investigação especialmente de ordem hormonal e nutricional, tá?
Com relação aos tratamentos aí que a gente tem, além do transplante, hoje o tratamento clínico se dá de 3 maneiras. Antes do paciente ir ao transplante, ele precisa analisar, ver se ele tem possibilidade de responder ao tratamento clínico ou se o caso dele, a única solução é o transplante. E nessa situação em que ele tem a possibilidade ainda tem fios resgatáveis, né? Tem fios que a gente consegue resgatar do afinamento, engrossar, espessar, alongar esse fio antes que ele morra, esse paciente sim pode se beneficiar do tratamento clínico. E as vertentes hoje do tratamento clínico são orais e injetáveis locais. Nós ainda temos as loções capilares, mas se usa muito pouco. Hoje, com medicamentos orais que fazem vasodilatação, irrigam o couro cabeludo, bom e velho minoxidil, a boa e velha finasterida. Hoje nós temos outros derivados, primos parentes da finasterida que foram estudados com o mesmo efeito de fazer um controle hormonal antiandrogênico dos hormônios que geram a calvície, também é uma ótima opção, tá? E hoje nós temos todos esses ativos injetados no couro cabeludo, com diversas formas de injeção. Pode ser injeção com seringa e agulha, tem injeção com aparelhos de diversas maneiras, aparelho a laser, a gente chama de drug delivery. O importante é escolher a droga certa e conseguir entregar ela na profundidade do couro cabeludo que receba onde está o folículo piloso, que essa droga chegue na raizinha do cabelo, tá? Então, e nós temos primos parentes muito mais evoluídos aí da finasterida, parentes e agonistas, né? As drogas que agem em paralelo, em associação ao minoxidil, para revascularizar, bloquear os hormônios, trazer mais oxigenação, trazer mais vascularização, mais sangue para o couro cabeludo e assim conseguir transformar esses fios que estavam afinando, que são penugens, fazer com que eles voltem a ter espessura e comprimento, né? A gente consegue alongar um fio que ainda não foi embora. Quando o fio vai embora completamente, esse é o paciente que a gente encaminha direto para o transplante, que não tem indicação de tratamento clínico. Eu sei que se nós ficássemos aqui mais 1 hora, ainda assim não esgotaríamos o assunto, mas infelizmente o nosso tempo acabou e queria agradecer a vocês pelos esclarecimentos, pela participação. Doutora Ana Carina Junqueira, tricologista, obrigada sempre pela parceria e pelos ensinamentos. Doutora, bem-vinda sempre. Imagina, eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês, com um colega querido e participando desse programa tão bacana aqui, família. Muito obrigada. Doutor Tiago Bianco, médico especialista em transplante capilar. Doutor, muito obrigada pelos ensinamentos também, pelas explicações, um tema que sempre traz muita curiosidade, tenho certeza que a nossa audiência adorou. Eu que agradeço a oportunidade, é muito bacana estar ao lado de vocês. Carina, seja sempre bem-vinda, quiser vir aqui, tá? Você também, se precisar, ele vai passar para conhecer, tá? Obrigada. E é muito bacana a gente poder ter acesso, né? É um canal que tem uma audiência tão boa para transmitir, né, essa preocupação que vai muito além só do cabelo, tá? E vai com a questão da saúde, tá? Então, tudo é importante que seja tratado, a gente quer viver mais tempo, mas viver com qualidade, né? E se sentindo bem, se achando bonito, porque isso vai refletir em tudo aquilo que a gente faz. Ah, então, é muito bacana ter essa oportunidade numa mídia que tenha tanta visibilidade. Eu agradeço. Contem comigo sempre. Muito obrigada, doutor. Quero agradecer também a sua companhia de sempre. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida ou sugestão de outro tema, é só enviar aquele e-mail para a gente, saude@jovempan.com.br. E para você rever essa e outras tantas entrevistas que já fizemos, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.